Bem, esse daqui é o vídeo onde eu falo das notas, mas na verdade principalmente das atuações dos jogadores que jogaram e venceram o Sport neste sábado no Maracanã. Eu sou Gabriel Amaral, se você não me conhece ainda, tá aqui, ó, tá aparecendo aqui, inclusive vai aparecer as minhas redes sociais aqui também, beleza? Me segue lá. Vamos embora? É importante dizer, não tô sabendo ainda de nada, não vi nada, não tô averiguando nada sobre confusão, então isso nem entra aqui na análise, ok? Aqui na análise vai entrar só mesmo questões efetivas de bola e campo, ok? Então vamos começando com o Marcos Felipe. Marcos Felipe 6,5, assim, não foi quase que exigido, né? Foi exigido 2 vezes, em uma saiu meio errado e na outra saiu bem, né? Na bola cara a cara de Sander ele pegou bem no canto, 6,5, né? Não foi muito exigido, mas quando foi, sai um jogo sem levar gols, né? Também não teve pênalti, né? A gente vem pra lateral direita com ele, Samuel Xavier. Uma partida muito participativa no primeiro tempo e no segundo tempo deu uma sumida do jogo, né? Deu uma desaparecida Samuel Xavier. Achei, assim, uma partida ok. Daquelas que, se a próxima partida dele for ruim, a gente vai colocar essa daqui como algo ruim. E se a próxima partida dele for boa, a gente vai falar, nossa, continua numa sequência muito boa Samuel Xavier e etc. Em relação a números dele no jogo, Samuel Xavier foi um jogador que apareceu muito mais no primeiro tempo do que no segundo tempo, né? Os números provam isso. Agora, números defensivos, falando de defensivamente, foi ok, né? Não dá pra dizer que foi mal, não. O lado direito não foi um perigo tão grande. Mas ele até foi um jogador muito mais preocupado com a área ofensiva, já que estava enfrentando o Sport, onde a gente ia dominar mais, querendo ou não, a parte ofensiva. Samuel Xavier, 5,5. Já Marlon constava aqui pra mim com a nota 6. Ele constava aqui pra mim, ó, na minha relaçãozinha aqui, tá aqui, a nota... Aliás, perdão, nota 5 pra Marlon. Era a nota que constava aqui. Só que eu não posso ignorar o fato de que Marlon deu assistência no final do jogo. Por isso, Marlon, 6,5. Participou mais no segundo tempo, não estava muito bem, mas essa assistência dá uma moral pra ele. Espero que, inclusive, traga Marlon de volta, dê a moral e tal, enfim. Faça com ele o que Danilo Barcelos não consegue mais ter, né? Que é ter o número, que no caso é a assistência, e ter também a boa atuação, a atuação boa com o pé e etc. Marlon foi um cara que tentou muitos cruzamentos para a área, mas se a gente for olhar as médias, foram 4 cruzamentos certos de Marlon e 6 errados só. Se a gente for olhar as médias dos laterais nos últimos jogos, o Fluminense normalmente tem uma margem ali de, sei lá, 15% de acerto só, né? Na zaga a gente teve David Braz, deixa eu tirar aqui. David Braz tá com a nota aí já? Não, 6,5, tá. A gente teve David Braz, obviamente, o autor do gol, fez uma boa partida. O gol salvador conta muitos pontos, por isso essa nota 8. Ele tinha, antes do gol, porque essas notas aqui que eu anotei são antes do gol. Então eu tô acrescentando que, né, no contexto do gol. Ele tinha nota 7. O gol vai para nota 8, uma boa partida, responsável, por sinal, por alguns desarmes importantes, mas principalmente por várias rebatidas na área, né? A bola foi o tempo todo para a área e ele rebateu 3 vezes. E esse elogio também vai para Nino. Só qual que é a diferença? Não, Nino não é nota 8. Calma, hein, galera. Nino não é nota 8. Nino... Elogio vai pra Nino também, mas com uma atuação um pouco pior. Obviamente, Nino teve alguns problemas de marcação, de ter que sair pra dar o bote. O contra-ataque do Sport deixou ele um pouco exposto, mas não achei mal, não. Achei uma partida ok de Nino, uma partida boa, nota 6,5, principalmente por essas rebatidas, assim, que eu tava falando no alto, né? Foi um jogador que tentou muito dentro da partida, assim, a bola na área literalmente não alterou o placar porque ele cortou bastante. André, assim, partida discreta de André até certo ponto, mas
aquela partida discreta positiva, sabe? Do tipo, o André continua rendendo. Você vai olhar ali, ele não desarmou, isso acho que é a primeira vez desde que o André virou titular, acho que ele não faz um desarme, só teve uma interceptação e pronto. Na questão dos passes, a bola passou muito por ele era aquele zagueiro ali do miolo, né? Quando o Fluminense atacava, formava meio que um 3-4-3, ele era o responsável ali do meio, então teve que distribuir muita bola. Então assim, foi uma partida mais discreta de André, fazendo passes, ele até participa do lance do gol, e o lance do gol é muito essa descrição dele dentro do jogo. Receber, dominar, girar, dar de lado, fazer o simples, não foi extremamente exigido na defesa, nota 6 para André, uma partida tranquila para ele. Já os outros jogadores, a gente tem Martinelli, por exemplo, que eu achei a partida um pouco melhor do que a de André. Já não foi tão discreta a partida de Martinelli, né? Não foi uma partida discreta, mais assim, aparecendo menos como a de André. Tanto que quando a gente vai ver desarmes, por exemplo, Martinelli aparece. Aparece um pouco mais na frente, aparece até mesmo... às vezes o passe errado é um problema, ok? É óbvio que ele é um problema. Mas às vezes até mostra também o quanto que o jogador se esforçou de chegar ali na frente. Forçou mais passes, forçou mais o jogo. Eu gostei da partida de Martinelli, assim, não achei ruim não. Achei semelhante à partida de Nino. Tem alguns problemas, tem algumas falhas, é um pouquinho irregular ali em alguns períodos do jogo, mas tentou na frente também. John Arias, pra mim, o pior em campo. Assim, não foi uma partida extremamente ruim de John Arias, meu Deus, como ele foi mal e tal. Participou até do jogo. Mas individualmente eu não achei esse um jogo ruim dos jogadores do Fluminense. John Arias fica com a nota 4, que apesar de ter jogado só um tempo, foi um jogador que participou muito, assim, muito apagado do jogo, né? E era uma crítica que a gente fazia. Jogando pela ponta, até tentou mais. Tentou drible, tentou jogada por dentro, tentou tabelinha de passe, etc. Tentou, mas não estava funcionando. Assim, confesso, gostei mais de John Arias pela ponta do que ele jogando por dentro. Isso é um fato. Agora, também é um fato de que a gente vai ter dificuldade para armar o time, caso a gente queira jogar com ponta mais rápido, né? Ele jogou meio que na segunda linha de 4 ali de jogadores, jogando pela esquerda. Para jogar com meia esquerda ali, não sei se John Arias vai ser o ideal, não. A gente vai ter que caçar um jogador ou torcer para que Casares continue jogue igual hoje, né? Enfim, nota 4 para John Arias, para mim o pior em campo. No ataque, a gente chega a Luiz Henrique. Luiz Henrique fez um bom primeiro tempo. Ele termina o primeiro tempo com uma boa atuação pra mim. Só que o segundo tempo pra mim é ruim. Ele começa mais ou menos e até aquele lance da bola na trave, ele já tava começando a cair. Ele bota a bola na trave, né? O primeiro tempo dele seria pra nota 6,5 e tal. Foi ele que participou. Ele participa muito das jogadas do primeiro tempo. Só que no segundo tempo, com a entrada de Casares, o Luiz Henrique fica meio perdido e aí vem o cansaço também. É um jogador que se doa muito na marcação e os números mostram isso. Luiz Henrique tá lá no alto, foi o jogador que mais desarmou do Fluminense ao lado de Caio Paulista. Caio Paulista que entrou no decorrer da partida. Ou seja, é um jogador que participa muito dos passes mais decisivos, não é um jogador que se esconda do jogo, tanto que foi o jogador que mais errou passes, e aí é onde eu vejo o problema. Muitos erros técnicos de passe, de dominar e tocar no pé do jogador adversário, e também seguidos problemas físicos, né, de correr e você vê que o cara não tá mais com gás de dominar e o cara já tá sem cabeça ali, né, e o físico, você tá cansado, você já não raciocina direito, já tá ali sem cabeça e tal, e tentando fazer o passe e errando. Então acho que o físico atrapalhou muito, acho que o Marcão segurou demais até Luiz Henrique, né? Só vai tirá-lo aos 35 do segundo tempo, acho que poderia ter tirado antes. No fim, na média, uma nota 5 para Luiz Henrique. Gostei do primeiro tempo, não gostei do segundo. E a bola na trave não entrou por um capricho. Aquela bola bate na trave e não entra. John Kennedy, agora, que jogou ao lado de Fred no ataque. Partida com muita luta, muita briga de John Kennedy, assim, faltou um desempenho melhor talvez na finalização, mas participou bastante do jogo, né? Enfim, jogando ao lado de Fred, acho que fez bem pros dois ali, no sentido de participação do jogo. John Kennedy, quando jogou sozinho como centroavante, às vezes tinha que voltar demais e o time ficava sem referência, né, pra aparecer. Mas, pô, ele participa... dos lances no primeiro tempo que ele recebe de Fred, vai tocar pro meio, a zaga corta, é ele que rouba a bola pra poder Fred dar de letra, enfim, ele movimentou o ataque. Achei que fez uma boa dupla ali com o Fred, no sentido de
melhorar, ou pelo menos melhorar o time. O time ficou um pouco melhor, teve mais dinamismo na frente, isso já é um mérito mais, no caso da análise pocket lá que eu falei de Marcão e tal, do time tá mais um pouco mais dinâmico do que tava antes, ter troca de posição, e John Kennedy vem buscar a bola, e às vezes Fred vem buscar e John Kennedy fica, isso até aconteceu mais vezes, John Kennedy cai na ponta, invertendo do nada com o John Arias, ou invertendo do nada com o Luiz Henrique, teve uma mobilidade maior, e é isso que esse jogador pode oferecer. Mas também pecou em finalizações, né? A grande finalização dele, em que ele recebeu de frente pro goleiro até... Na verdade, de frente pro goleiro, não, tô forçando um pouco, né? Não foi uma perda de gol gigantesca, aquela ajeitada de cabeça de David Braz e o chute dele de esquerda pra fora. Teve algumas chances, participou, não veio o gol. Não é semelhante a André, né? Porque André foi mais discreto no jogo. Já John Kennedy, não. Ele tentou, mas teve problemas técnicos ali também. Mas, de fato, assim, pra mim, garantiu a sua titularidade. Se for botar a titularidade de alguém em xeque, a gente vai ter que conversar sobre ele, Frederico Chaves Guedes. Vamos lá, tá? E você acompanha o meu raciocínio. Por várias vezes... E eu errei ao falar lá de John Arias, tá? Porque pra mim o pior em campo foi Fred. Por várias vezes, eu falei de vir aqui falar bem assim, ó. Nesse esquema que o Fluminense joga, o centroavante pouco aparece, né? Já falei isso, você sabe disso. E aí, ou seja, eu fico com receio de tirar ponta do centroavante, que o cara tentou, brigou lá dentro, etc, mas a bola não chega pra ele. Na forma como o Fluminense jogou contra o Sport, o centroavante apareceu. Fred apareceu muito pro jogo, por sinal. Foi um dos jogadores que, assim, mais trocou passes no primeiro tempo. Foi o 7º jogador, ele é centroavante, ele era pra ser o que menos ia tocar. E, na verdade, quem tava fazendo essa função era John Kennedy. Só que, assim, Fred errou muito no jogo. Mas muito mesmo, muito além da conta, inclusive. Foi um jogador que a bola batia nele e ao mesmo tempo que podia bater nele, sair um passe rápido, etc, podia bater nele e ir direto. Sabe que eu falei de Luiz Henrique cansado? Foi Fred no primeiro tempo, e a bola ia direto no pé do adversário. Enfim, se sacrificou ali um pouco de sair da área, etc, mas dessa vez a bola chegou e foram poucos ataques que ele deu segmento. Teve ataques que ele deu segmento, óbvio, né? Como, por exemplo, aquele deixa de chutar pra dar em John Kennedy, algumas outras participações em jogadas, mas assim, eita, barulhinho. Muito pouco pra quem... deveria ser o artilheiro do time, deveria ser o fazedor de gols. E assim, é importante, esse tipo de posição, ela pode mudar muito rápido, porque, por exemplo, se Samuel Xavier tá um pouquinho mais pra trás e não tá impedido e sai aquele gol de Fred, a avaliação dele sobe, porque obviamente ele teria feito o gol inicial, que deu a vitória, etc. Então assim, nota 3 pra Fred, ainda achei pior do que John Arias, até porque ele volta pro segundo tempo ainda e volta sem render também. Dos que entraram no intervalo, a gente tem a entrada de Juani Casares. Espera aí que eu apertei errado aqui. Agora sim. Casares entra e pra mim, obviamente, pra você também, eu sei disso, é o melhor em campo, né? Casares entra e, assim, eu fui obrigado, eu tava transmitindo o jogo, pra quem não sabe, tô transmitindo o jogo aqui no YouTube, e na Twitch também de vez em quando, enfim, mas eu tava transmitindo e Casares não fez, e no início do segundo tempo, Casares não faz nada, só anda, e assim, eu vou só descrever, eu não vou nem usar números no caso de Casares não, tá? Poderia utilizar, o desempenho de cruzamento dele é perfeito, é quase perfeito, né? Muito bom, óbvio que não, né? Não tem como ser perfeito, mas eu vou só citar, ó, eu anoto lances, né, chances de gol do Fluminense, eu vou só citar os minutos em que tem um lance do Fluminense perigoso com Casares participando, aos 4 minutos, aos 11 minutos, aos 14 minutos, aos 9 minutos também, tem uma que eu pulei aqui, aos 16 minutos, aos 18 minutos, aos 27 minutos, aos 36, aos 37, e isso porque eu não anotei dos 37 pra frente, ou seja, foram mais de 10 chances de gol criadas no segundo tempo, muitas saídas do pé todas essas saídas do pé de Casares. A nota é 9 porque faltou ele ser o decisivo no lance do gol. Ele só não foi decisivo no lance do gol, assim, teve vários lances, dele o passe pra Luiz Henrique meter a bola de chapa na trave, enfim, ele só não foi decisivo no lance do gol. Então por isso que eu tirei um pontinho, mas assim, muito boa partida de Casares mesmo.
O que só prova de que o raio-x tá mais vivo do que nunca, né? Aquele raio-x que eu faço dos jogadores e tal, que foi dito lá pelo Beto Guerra da Web Rádio Galo. Se ele joga demais. Tem qualidade para ser o melhor meio-campista do Brasil. O problema é que não joga sempre. Dos outros que entraram, né? A gente teve a entrada com 15 minutos de Caio Paulista, mal. Pra mim não entra bem. Gabriel, mas ele fez a jogada do gol. A jogada do gol começa com ele. 2 minutos antes, praticamente, que ele dá um lençolzinho de cabeça. Entrou, não rendeu, apesar de na marcação ter funcionado ali alguma coisa, mais perdeu a bola do que ganhou. Então, assim, fica com um generoso 4,5, porque deveria até ser mais, mas, enfim, vocês sabem que eu dou uma aliviada de quem já entra faltando 30 minutos pro jogo acabar, que é uma responsabilidade muito maior. Enfim, Caio Paulista tentou até, pelo menos, mas não conseguiu executar. E os outros que entraram já aos 35 entrou Iago Felipe ali no meio também, faltando 20 minutos, e entrou já aos 35, entraram tanto Luca quanto a Bernandes. Esses participaram um pouco do jogo, a Bernandes participou muito pouco. No caso de Luca, assim, praticamente nenhum erro até na partida, né? Eu fui olhar depois o número de passes de Luca. Luca não erra passes, cruzamentos. Luca erra 2 cruzamentos, né? Só os 2 que tentou. Não perde a posse de bola. Achei até números interessantes, assim. Mas, obviamente, o ódio, né, que a torcida já sente por Luca vai fazer, foi a péssima entrada, etc. Mas, assim, dadas as entradas que a gente viu nesse jogo, só reforça uma coisa. O time do Fluminense hoje não tem banco. Abel Hernandes, Luca, Caio Paulista, né, nessa fase ainda que tá, se é que a gente pode esperar que ele melhore, não são jogadores para serem confiáveis de estar no banco. Casares também não é um jogador confiável de estar no banco. Só que Casares tem qualidade. Algo que esses outros aí, talvez Albert Hernandes já tenha mostrado um dia essa qualidade toda assim. Bem, Marcão só mexeu e colocou Iago Felipe também. Iago Felipe talvez seja o único ali que esteja mais páreo com outros jogadores. Mas é fato de que o Fluminense talvez não precise de uma reformulação no elenco, mas vai precisar reforçar um pouco mais o time titular para poder os que são hoje titulares serem bons bancos. Hoje, por exemplo, foi titular pela ponta de John Arias. Pelo que jogou até agora, eu não vejo ainda problema de John Arias ser um bom banco, não. Entendeu? Pro ano que vem. Mas não pode ser ele o titular. Enfim, até a próxima. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Valeu!